boa noite. Meu nome é o Anderson e eu vou estar apresentando para vocês aqui um pouco sobre o método de avaliação de comunicabilidade. Os integrantes da minha equipe é o Geraldo, a Ediane, o Leonardo e o Anderson, que sou eu. Na introdução aqui, o MAC, né, que é o método de avaliação de comunicabilidade, como ele é abreviado, tem o objetivo de avaliar a qualidade da comunicação do projetista com o usuário através da interface em tempo de interação. Ou seja, esse método de avaliação de comunicabilidade, ele é um método que ele provém da mesma visão da engenharia semiótica. Ou seja, ele é utilizado para poder fazer testes de avaliações com relação a usuários. Como que seriam esses testes? Esses testes é para poder identificar a interação de um determinado sistema com o usuário, né? E através desses testes, identificar, assim, possíveis falhas. Aí, na preparação, nós temos aí, né? Nessa etapa, são definidas as tarefas que os participantes vão realizar e os dados a serem coletados. Nessa etapa aí da preparação, é selecionado uma amostra, né, de usuários, uma determinada quantidade de pessoas. Essas pessoas já são levadas para um ambiente controlado. Nesse ambiente, filmado, é gravado tudo que o usuário faz em relação ao sistema. Ou seja, ele vai utilizar o sistema e tudo, uma tecla que ele aperta, uma reação que ele tem com determinada tela, isso é gravado. E essas gravações, elas são utilizadas como base para poder estar detectando essas falhas que o sistema poderia ter. O próximo. Meu nome é Ediane, eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre a coleta de dados, né? Então, nessa etapa da atividade, será observado, né, a maneira em que o usuário vai interagir com o sistema, como o Anderson falou, é um ambiente controlado, é um laboratório, onde o avaliador ele vai registrar, né, através de vídeos, a interação do usuário com o sistema e vai ter em foco como vai ser a recepção da comunicação, né? Aí assim ele vai poder identificar possíveis falhas, né, que são as rupturas de comunicação que foi pretendida, né, pelo designer daquele programa, daquele sistema, né? Então, serão feitas, vai observar e registrar essas sessões, né, em laboratório, e vão ser feitas análises que serão registradas através desses vídeos, e os avaliadores, eles farão anotações, né, do que ocorreu durante essa experiência, ao referenciar o comportamento do usuário com o sistema, né? Aí passa para mim, por favor. Depois dessa parte da coleta de dados, vai ser feita uma interpretação, e essa é uma análise do material que foi registrado, né, naquele laboratório, e serão atribuídos significados àqueles registros, né? Esses significados são etiquetas que, posteriormente, esses vídeos serão etiquetados, né, com essas etiquetas, de acordo com as falhas da comunicabilidade. Né? Então, vai ser feita uma execução de sistema e será estruturado um perfil para a interpretação dessas expressões que os usuários eles vão fazer, né, ao analisar, ao ter esse primeiro contato com aquela interface. Essas expressões, a gente foi considerado, né, para essa atividade de avaliação, 13 etiquetas, né, 13 ou mais formas de expressar essas possíveis falhas, essas possíveis rupturas, né, que são aquelas expressões que a gente faz quando a gente não entende alguma coisa que a gente está visualizando na interface, né, através da interface ou de metadados. Por exemplo, quando você não está
O usuário, ele não sabe a operação que deseja executar, por exemplo, ele pode se perguntar, né, cadê, né, e agora, que são essas interpretações, né, essas etiquetas, e agora, por exemplo, o usuário ele não sabe o que fazer e ele vai procurar descobrir qual que é o próximo passo. Aí ele se pergunta, e agora? Então, é isso que é observado durante esse processo dentro do laboratório, tá? Agora a gente passa aí para a parte da consolidação dos dados. Boa noite, meu nome é Geraldo, né? E aqui eu vou falar para vocês sobre a consolidação dos resultados. Nessa etapa, o avaliador deve categorizar os problemas encontrados durante a interação de todos os participantes, né? Essa consideração de resultado, tradução individuais são consideradas em análise em conjunto, em uma análise denominada de intersujeitos ou interparticipantes, né? A gente tem que buscar responder ou justificar por que algumas respostas não foram encontradas para as questões de investigação. Uma generalização de resultado exige muito cuidado, pois sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades de participação participantes individuais. No relato de resultado também, uma avaliação de HC normalmente indica tendência de problemas e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso de um sistema, né? Caso não seja encontrado problema durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso. Podemos afirmar apenas que o estudo não revelou problema num determinado escopo de sistema avaliado com base em um certo planejamento, né? Aí, nessa consideração também, a gente tem que ter algumas perguntas guia, né? Frequência da etiqueta do participante, atividade de cenário de teste, elemento de interface ou qualquer critério que a equivalência de avaliadores considera relevante. Quais uns padrões de ocorrência de etiqueta no contexto de atividade entre participantes, que tipo de etiquetas, que tipo de consequência de etiqueta pode ser associada a problemas estabelecidos de meta e submete de comunicação, né? Por exemplo, cadê seguido de vai de outro jeito, né? São coisas que a gente vai observando para fazer, né, essa consolidação. Em um perfil semiótico, né, tem uma reconstrução de metamensagens. Aí nós temos umas perguntas como guia, né? Entendimento de quem são ou serão os usuários do produto do meu design, comparação de usuário-alvo como real. Então, né, nessa consolidação, sempre, né, a gente tem que estar observando, né, avaliando tudo, qual a tendência, quais os problemas que a gente encontra com as pessoas que estão sendo avaliadas. Próximo. Bom, sobre o relato dos resultados, ele tem como tarefa aí relatar a avaliação da comunicabilidade da solução aí de interface homem e computador. Isso aí tudo sob o ponto de vista do receptor da meta-mensagem. Aqui no relato dos resultados, ele deve conter a descrição geral da avaliação, juntamente com seus objetivos. Vai ter também os métodos utilizados para avaliar, isso tudo com o intuito de auxiliar o leitor a poder compreender como que os resultados foram obtidos. Deve conter aqui também no relato dos resultados informações sobre os usuários escolhidos, como por exemplo aí quantidade e perfil dos usuários. E só para efeito de curiosidade,
na quantidade aí de participantes, o autor aí, Barbosa e Silva, ele cita que o número de participantes, normalmente ele é pequeno, varia aí de 5 a 10 participantes. Bom, aqui também no relato dos resultados deve conter o resultado da etiquetagem, que vai contabilizar aí as etiquetas por usuário e também por tarefa. Vai relatar também os problemas de comunicabilidade encontrada aí no sistema e também sugestões para possíveis melhorias. É importante aí também relatar que caso tenha sido feita modificação no sistema, que seja também justificada e que seja informada também os pontos que podem ser modificados para facilitar o entendimento dos usuários. E depois de toda dessa avaliação aí com usuários, é possível aí traçar o perfil semiótico do sistema. Então, o nosso trabalho é isso aí.